O que estou prestes a contar aconteceu há 6 meses, e ainda acordo algumas noites me perguntando como esse estranho sabia tanto sobre minha vida. Estive debatendo se deveria compartilhar essa história, mas acho que as pessoas precisam saber que, às vezes, os encontros mais aterrorizantes acontecem com alguém que você nunca viu antes, mas que de alguma forma sabe tudo sobre você. Esta história começa no que deveria ter sido apenas mais uma terça-feira comum em março, mas se transformou em algo que mudou completamente como vejo minha segurança pessoal e privacidade. Trabalho como designer gráfico para uma pequena empresa de marketing no centro da cidade, e geralmente fico até tarde para evitar o trânsito do horário de pico. É algo que faço há quase 3 anos, desde que comecei a trabalhar lá recém-formada da faculdade. Naquela noite específica, eu estava terminando um design de logo que tinha me dado problemas a semana toda. O cliente continuava pedindo mudanças, e eu estava determinada a deixar perfeito antes de apresentar a versão final. Era um daqueles projetos onde nada parecia se encaixar, e me vi recomeçando várias vezes. Lembro de me sentir frustrada, mas também aliviada por finalmente estar progredindo em algo que tinha consumido meus pensamentos por dias. Quando levantei os olhos da tela do computador, percebi que o escritório tinha aquela qualidade assombrada que assume depois do expediente, onde cada pequeno som parece amplificado e a atmosfera familiar do dia se transforma em algo inquietante. As lâmpadas fluorescentes zumbiam mais alto que o normal, e eu podia ouvir o antigo sistema de ventilação do prédio rangendo e se acomodando. A maioria dos meus colegas tinha saído por volta das 5:30, e às 8 horas eu estava completamente sozinha em todo o andar. Isso não era incomum para mim, já que frequentemente trabalhava até tarde, mas naquela noite algo parecia diferente, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que. Eram cerca de 8:30 quando finalmente salvei meu trabalho, fiz backup dos arquivos e comecei a arrumar meu laptop e materiais de design. Peguei o elevador até a garagem, que é onde todos os funcionários do nosso prédio estacionam seus carros. A garagem é mal iluminada e sempre dá uma sensação meio inquietante, especialmente tarde da noite quando a maioria dos outros carros já foi embora. As paredes de concreto parecem absorver o som, criando um eco estranho que faz cada passo soar mais alto e pronunciado do que deveria. Eu tinha estacionado no segundo nível da garagem naquela manhã, no meu lugar usual perto da escada porque gostava de ter uma rota de fuga rápida para o nível da rua. Enquanto caminhava pela garagem em direção ao meu carro, ouvi passos atrás de mim. Em uma garagem, isso não é particularmente incomum, já que outras pessoas trabalham até tarde no prédio, então não me virei imediatamente para ver quem era. Mas algo sobre o ritmo e timing desses passos específicos parecia diferente da caminhada casual de alguém indo para seu carro. Eles pareciam combinar perfeitamente com meu ritmo, acelerando quando eu acelerava e diminuindo quando eu diminuía. Este padrão sincronizado continuou por cerca de 30 segundos, e foi aí que comecei a prestar mais atenção ao que estava acontecendo atrás de mim. Decidi testar se isso era apenas uma coincidência ou algo mais deliberado. Parei perto do meu carro e fingi procurar as chaves na bolsa, tomando meu tempo e deixando óbvio que tinha pausado minha caminhada. Os passos pararam também, quase imediatamente, como se a pessoa atrás de mim estivesse esperando eu continuar me movendo. Quando finalmente me virei para ver quem estava me seguindo, havia um homem parado a uns 5 metros de distância, apenas me observando com uma intensidade que me arrepiou. Ele parecia ter uns 40 anos, altura e físico médios, usando roupas escuras que o ajudavam a se misturar com as sombras criadas pelo sistema de iluminação inadequado da garagem. O que me impressionou imediatamente não foi apenas que ele estava olhando, mas como ele estava olhando. Não era o olhar casual que você poderia dar a outra pessoa numa garagem, ou mesmo o olhar desconfortável de alguém que pode ser socialmente desajeitado. Este era o olhar focado e estudioso de alguém que estava me analisando, como se estivesse fazendo anotações mentais sobre minha aparência,
meu comportamento e minhas reações. Me senti como um espécime sendo observado sob um microscópio, e a sensação era profundamente perturbadora, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Tentei agir normalmente e disse oi, pensando que talvez fosse apenas outro funcionário do prédio que eu não conhecia ainda. Ou talvez alguém que trabalhava para uma das outras empresas que alugavam espaço no mesmo complexo. Em vez de responder com um cumprimento normal ou explicação do porquê estava parado ali, ele disse algo que gelou meu sangue e fez meu coração disparar. Ele disse: Sarah, você está trabalhando até tarde de novo. Sua mãe te ligou 3 vezes hoje, mas você ainda não retornou as ligações. O fato de ele saber meu nome já foi perturbador o suficiente, mas o detalhe sobre as ligações da minha mãe foi o que realmente me aterrorizou. Eu tinha de fato visto 3 chamadas perdidas da minha mãe no telefone mais cedo no dia, mas estava ocupada demais com o projeto do logo para ligar de volta, planejando fazer isso quando chegasse em casa naquela noite. Não havia absolutamente nenhuma forma desse estranho saber sobre essas chamadas perdidas. A menos que ele tivesse de alguma maneira ganhado acesso ao meu telefone, estivesse monitorando minhas comunicações, ou tivesse me observando de perto o suficiente para ver a tela do meu telefone quando as ligações chegaram. Perguntei quem ele era e como sabia meu nome, tentando manter minha voz firme e controlada mesmo que todos os instintos do meu corpo estivessem me dizendo que eu estava em sério perigo. Minhas mãos estavam começando a tremer e podia sentir minha pulsação acelerando conforme a realidade da situação começava a se estabelecer. A resposta dele foi ainda mais perturbadora que seu comentário inicial. Ele falou naquele tom calmo e factual, que de alguma forma tornava tudo o que dizia ainda mais aterrorizante do que se estivesse gritando ou agindo agressivamente. Ele disse: Você faz o mesmo caminho para casa todos os dias, Sarah. Pela 5ª rua, à esquerda na Maple, depois à direita na Oak, até seu condomínio na esquina. Apartamento 4B, 2º andar. Você se mudou para lá há 2 anos em setembro depois de terminar com o David, e você especificamente escolheu aquele apartamento porque era longe o suficiente do seu antigo bairro para não esbarrar nele acidentalmente. Cada detalhe estava completamente preciso. David era meu ex-namorado, e nosso término tinha sido bagunçado e emocional o suficiente para eu deliberadamente escolher me mudar para uma parte diferente da cidade para evitar encontros constrangedores. O número do apartamento, o timing da mudança, até a razão específica pela qual escolhi aquele local, tudo era informação que nenhum observador casual poderia possivelmente saber. Este não era apenas alguém que tinha me notado pelo bairro ou prédio. Esta era alguém que tinha estado conduzindo vigilância detalhada da minha vida, coletando informações sobre meus relacionamentos pessoais, minha situação de moradia e minhas rotinas diárias por um período extenso de tempo. Comecei a recuar em direção ao meu carro, mantendo meus olhos nele enquanto mexia na bolsa procurando as chaves, tentando manter alguma aparência de calma, enquanto internamente entrava em pânico sobre o que essa pessoa poderia querer de mim e há quanto tempo tinha me observando sem meu conhecimento. Mas ele não tinha terminado com suas revelações. Continuou falando naquele mesmo tom perturbador e conversacional, como se fôssemos velhos amigos discutindo detalhes mundanos da minha vida, ao invés de um encontro aterrorizante entre estranhos. Você tem aqueles pesadelos recorrentes sobre se afogar? Não tem, Sarah? Você acorda ofegante por ar por volta das 3 da manhã na maioria das noites, e às vezes tem que levantar e jogar água fria no rosto para se sentir centrada de novo. É por isso que você sempre mantém um copo cheio d'água na mesinha de cabeceira antes de dormir. E porque deixa a porta do quarto ligeiramente aberta, mesmo preferindo dormir na escuridão completa. Esta revelação foi o que realmente me fez entender o escopo do que tinha estado acontecendo comigo. Os pesadelos que ele descreveu eram algo que nunca discuti com ninguém, nem mesmo com o David, durante os 2 anos que ficamos juntos. Eles vinham ocorrendo regularmente por vários anos,
sempre seguindo o mesmo padrão de eu me afogando em água escura enquanto tentava alcançar a superfície. O detalhe sobre manter água ao lado da cama e deixar a porta aberta eram mecanismos de enfrentamento que desenvolvi inteiramente sozinha. Pequenas medidas de conforto que pensei serem completamente privadas e pessoais. O fato de esse estranho saber sobre algo tão íntimo e específico significava que o nível de vigilância sob o qual eu estive era muito mais invasivo e abrangente do que inicialmente percebi. Ele não estava apenas me observando durante minhas atividades diárias ou seguindo minha rotina. Ele tinha de alguma forma ganhado acesso a informações sobre meus hábitos de sono, meus medos privados e os pequenos rituais pessoais que usava para gerenciar minha ansiedade. As implicações desse conhecimento eram aterrorizantes, porque sugeria que ele tinha me observando de formas que violavam as fronteiras mais básicas de privacidade e segurança pessoal. Consegui abrir a porta do carro e rapidamente entrei, imediatamente travando todas as portas e ligando o motor com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Através da janela, podia vê-lo ainda parado lá, não fazendo movimento para se aproximar do carro, mas continuando a me observar com aquele mesmo olhar intenso e analítico que me assustou desde o início. Enquanto saía da vaga de ré e me preparava para deixar a garagem, ele finalmente se moveu, mas em vez de ir embora ou ir para seu próprio veículo, pegou seu telefone e parecia estar tirando fotos ou vídeo de mim saindo. A volta para casa foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida, porque fiquei pensando sobre seu conhecimento detalhado da minha rota regular. Ele tinha demonstrado que sabia exatamente como eu viajava do trabalho para meu apartamento todos os dias, o que significava que ele poderia potencialmente estar me esperando em qualquer cruzamento, semáforo ou curva pelo caminho. Em vez de pegar meu caminho usual para casa, passei quase 1 hora dirigindo aleatoriamente por diferentes bairros, fazendo curvas que não serviam nenhum propósito lógico e voltando em ruas para ter certeza absoluta de que ninguém estava me seguindo. Quando finalmente me senti segura o suficiente para ir em direção ao meu apartamento, estacionei vários quarteirões longe e caminhei por becos e ruas laterais para evitar ser vista ou rastreada. Mesmo depois de entrar no meu apartamento e engatar toda a fechadura que eu tinha, incluindo a corrente e a trava que raramente usava, não conseguia me livrar da sensação avassaladora de que, de alguma forma, ele ainda estava lá fora, ainda observando, ainda coletando informações sobre minha vida e hábitos. Naquela noite mal dormi, acordando sobressaltada toda vez que ouvia qualquer som de fora e constantemente verificando para ter certeza de que todas as janelas estavam bem trancadas. Na manhã seguinte liguei no trabalho falando que estava doente, porque o pensamento de voltar para aquela garagem me encheu de tanto pavor intenso que não conseguia me forçar a sair do apartamento. Passei o dia inteiro pesquisando leis sobre perseguição, medidas de segurança pessoal e tentando descobrir como alguém poderia ter coletado informações tão detalhadas e íntimas sobre minha vida privada. Mudei todas as minhas senhas online, cobri a câmera do laptop com fita, comecei a usar rotas diferentes para todas as minhas atividades regulares e me tornei hiperconsciente do meu entorno de uma forma que era exaustiva, mas parecia necessária para minha segurança. Nas semanas e meses seguintes, reestruturei completamente toda a minha rotina diária. Comecei a estacionar em locais diferentes, pegando várias rotas para casa e variando meu horário o quanto meu trabalho permitia. Nunca vi aquele homem de novo, mas também nunca mais me senti completamente segura ou protegida. O conhecimento de que alguém poderia estar te monitorando tão de perto sem sua consciência, aprendendo seus detalhes mais privados e vulnerabilidades pessoais, é algo que fundamentalmente muda como você se move pelo mundo. 3 meses após o encontro, me mudei para um apartamento diferente em um bairro completamente diferente e encontrei um novo emprego do outro lado da cidade.
Às vezes ainda me pergunto se ele de alguma forma me encontrou de novo, se está atualmente observando minhas novas rotinas e aprendendo meus novos padrões, coletando informações frescas sobre a vida que tentei reconstruir. O aspecto mais aterrorizante desta experiência inteira não é que aconteceu uma vez. É a incerteza contínua de saber que poderia estar acontecendo agora com qualquer um de nós. E podemos nunca descobrir até alguém decidir revelar o quanto realmente sabe. Se você já teve aquela sensação inexplicável de que alguém está te observando ou seguindo, por favor, confie nesse instinto e leve a sério. Se você passou por algo similar ao que passei, eu realmente apreciaria se pudesse compartilhar sua história nos comentários abaixo, porque acho que precisamos ter mais conversas abertas sobre como real e devastadora esse tipo de vigilância e perseguição pode ser. Certifique-se de apertar o botão de curtir se esta história ressoou com você ou te deu arrepios. E por favor se inscrevam no canal para mais histórias de encontros reais que vão fazer vocês pensarem duas vezes sobre suas rotinas diárias e segurança pessoal. Até a próxima. Fiquem vigilantes, confiem nos seus instintos e lembrem que sua segurança é sempre mais importante do que ser educado com estranhos que os fazem se sentir desconfortáveis.